Porque a gente sabe a grandeza e a gente começou falando um pouquinho mais desse trono, dessa grandiosidade, mas mesmo com toda essa grandiosidade que a Bíblia revela, esse pode ser até uma dúvida de quem está de casa. Por que mesmo assim Deus permitiu que existisse uma rebelião no céu? Porque se era tudo grandioso, tudo maravilhoso, como assim uma manchinha ainda ia deixar aquilo? Não ia deixar 100% bonito. E era tudo maravilhoso. Por que mesmo assim permitiu? Se ele. Essa parte cara, é só uma confirmação da grandiosidade e do amor de Deus. Que Deus é amor. Porque a gente até comentou disso antes, né? Ele poderia ter destruído tudo. Começado do zero, né? Mas se ele tivesse parado Satanás ali, o caráter dele ia ser questionado pelos outros. Ia surgir outro Satanás Ia depois. surgir outro, provavelmente até vários, né? Então, assim, ele teve que seguir o plano da redenção para provar o caráter dele e mostrar para todo o universo, não só para os anjos ou para nós, para todo mundo, que esse segmento que Satanás falou que era melhor, que era livre, ia trazer a ruína para eles. Achei muito interessante essa parte. E você ia falar pra falar, José? O que eu acho interessante é assim, o que estava em jogo não era só a questão do céu ali, mas alguns teólogos, né, já chegou a comprovar que existe outros mundos não caídos. Então, imagina só o que Deus ali deu o livre-arbítrio, né? Satanás ele acabou caminhando por um caminho que não teve volta, e Deus ele poderia ter eliminado? Poderia. Mas os outros mundos não caídos é que estavam em jogo, não só os anjos, né? Mas alguns teólogos já provaram que existe outros mundos não caídos. Então, essa que é a questão. Tudo estava em jogo. E pra vocês, como é que vocês enxergam isso do caráter de Deus? Como que pra vocês o caráter de Deus ele é mais revelado sabendo que tem esse conflito entre o bem e o mal, entre as forças Satanás e seus anjos e o bem, Deus e seus anjos? Como que vocês enxergam o caráter de Deus sendo revelado conforme vai passando esse tempo, conforme vai tendo cada vez mais conflito? Como que vocês Eu acho enxergam? que, cara, é um amor assim muito intenso que a gente não consegue explicar de forma nenhuma. É como o Diego trouxe no episódio passado. É você pegar o seu filho, eu pegar o Natan, e eu dar ele pra morrer, pra eu ir lá e adotar uma criança que eu não conheço. Assim, uma criança que não é da minha família, né? Então, assim, é um amor muito grande. Ele dá o filho dele. Como eu falei, o caráter dele é um ponto assim, de dar o filho pra nos salvar. É um negócio muito forte. Eu acho que, tipo assim, você falou. É muito fácil. Deus, ele não precisa de nada de nós. Ele não precisa não precisa do dízimo, não precisa da oferta, ele não precisa de que você obedeça, ele não precisa de nada. Ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Então, ele deixou essa rebelião acontecer, essas coisas acontecer, porque, cara, ele tinha que provar sem usar o poder. Tipo assim, ele tinha que provar o amor dele sem usar o poder. Porque é muito fácil você. Eu não vou conseguir contextualizar aqui, dar um exemplo. Tá difícil aqui, né? Mas é tipo assim. Como é que eu posso dizer? É como. Puxa vida. Deu uma travada aqui, fugiu da minha mente. Mas, cara, é isso aí. É a mesma coisa, tipo assim. Ele podia vencer o pecado sem mandar o filho dele aqui. Ele podia estalar o dedo e falar assim, ó, acabou, daqui pra frente, você não anda mais, eu vou destruir você aqui agora. Destruiria o pecado, destruiria o mal, não ia haver mais morte. Mas o que ele tinha que fazer? Ele teve que mandar Jesus vir como homem, sofrer por amor a nós, porque nós somos vamos dizer, sem vergonha, não vou, essa palavra talvez não, mas que se a gente, mesmo a gente vendo tudo isso daí, a gente ainda tende a olhar para outro lado e não acreditar no que está acontecendo. Você imagina se ele usasse o poder dele?